Então, deixa eu ver aqui outra pergunta que a Tchesa fez. Que a Tchesa não, a Camille. A Camille vive fazendo pergunta difícil para mim. Eu não sei se você... É a Tchesa que gosta de ver as perguntas, né? A segunda que ela fez, difícil também, é com relação ao tempo da humanidade na Terra. De acordo com a Bíblia, dos tempos de Adão ao tempo atual, não temos 150, 200 mil anos, e sim bem menos que isso. E os fósseis humanos encontrados na África, bem mais antigos. Como entender essas questões? Eu acho que é uma coisa mais ou menos parecida com o que a gente estava falando a respeito da criação do mundo, né? Pode ser que se a gente ficar contando assim esses anos, existem várias possibilidades, na verdade, né? Tem a possibilidade de que a contagem de tempo fosse um pouco diferente na época. Então, por exemplo, digamos que tenha ocorrido uma desordem cósmica, que realmente aconteceu, uma desordem cósmica, quando Adão e Eva caíram, né? A morte começou a operar no corpo deles, né? E eles que antes tinham uma vida ilimitada, vida física ilimitada, começaram a experimentar uma vida mais limitada. Mas mesmo essa vida limitada, quando a gente vai olhar, por exemplo, deixa eu ver onde é. Gênesis 5, que aí vem falando a genealogia de Adão, né? Aí vem falando que Adão, no verso 5, Gênesis 5:5, que Adão viveu ao todo 930 anos, né? Hoje em dia a gente vive o quê? 10% disso, né? Uns 93 seria mais ou menos o que a gente viveria hoje, né? Aí vai ver 7. No verso 8 viveu 912. Aí o filho dele viveu 905. Era tudo assim, 900 e tanto, 800 e tanto. Que pra gente seria mais ou menos 10% disso, que a gente viveria 80, 90 anos, né? E aí você vai vendo que devagarzinho foi diminuindo. 700 e pouco, 600 e pouco e tal. Aí quando chega um pouco antes do dilúvio, no capítulo 6, no verso 3, fala assim: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então, a partir daí, pouco antes do dilúvio, é que começou a ter limitação, né? De que o homem viveria no máximo uns 120 anos, mais ou menos, né? Mas antes era tudo assim, 900, 800, 700, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tia, você e Camille conversando é imperdível. Duas mulheres incrivelmente inteligentes, sempre muito proveitosos os diálogos. Ah, tia, você é um amor sempre, né? Gleiciane chegou também. Então, existe essa questão de que a contagem do tempo poderia ser diferente de hoje em dia, porque da mesma forma que esse caos que se implantou no universo, na natureza, por causa da queda do homem, e que fez com que a própria vida dele fosse ficando assim reduzida, né? Pode ter atingido também a própria duração do dia, né? A duração do ano, né? Que naquela época, por exemplo, não existia relógio. Como é que a gente vai saber que naquela época um dia durava 24 horas, né? Não sei. Poderia durar mais, poderia durar menos. A gente não sabe essas coisas todas, né? Então a gente tem uma outra possibilidade também. Quando a gente vê, por exemplo, vai falando assim, que fulano foi pai de não sei quem, foi pai de não sei quem, foi pai de não sei quem. Pode ser que essas genealogias não estejam completas. Pode acontecer mais ou menos o que acontece na genealogia que a gente encontra lá no primeiro capítulo de Mateus.
Se você for olhar essa genealogia que Mateus colocou lá, que ele fala de fulano até ciclano foram 14 gerações, de ciclano até beltrano foram 14 gerações. Mas quando você dá uma olhada nas genealogias que estão na Bíblia, você vê que alguns descendentes intermediários ali não foram mencionados. É meio como se ele tivesse escolhido só alguns como principais, como representantes naquela genealogia. Então, existe a chance também dessas genealogias não serem completas, né? Então, imagina, se tivesse mais gente nessa genealogia, se além disso, os dias, né, a contagem de dias, não tivesse 24 horas, por exemplo, fosse muito maior, né? Porque eles se guiavam só pelo Sol, né? Nesse que Gênesis 1 fala, que o Sol e a Lua foram contados ali para contar, colocados ali no céu para contar tempos e épocas e tal. Então, era pelo Sol e pela Lua que eles contavam o tempo, né? Então, se o tempo tivesse 24 horas ou se tivesse 50 horas, para eles tanto faz, eles iam contar só pela duração do dia mesmo, né? Pelo que eles estivessem vendo, né? Então, hoje em dia, com os recursos da ciência, contagem do carbono 14, por exemplo, datação, né, de fósseis que eles encontram, pode ser que essas datas indiquem na nossa contagem de tempo um período muito maior do que o que a Bíblia está falando, né? E aí, de fato, vai existir uma discrepância tremenda, né? Mas pode ser que não sei, né? Mas, de qualquer forma, eu não vejo dificuldade para a gente ver isso, né? É mais ou menos como uma vez eu falei, né, na história de Jonas, né? Que as pessoas falam assim, eu não engulo essa história, não aceito essa história de que uma baleia engoliu Jonas, né? E primeiro, a Bíblia não fala em baleia, fala num peixe muito grande, né? E segundo, quando você caminha com Deus, você vai aprendendo a confiar em Deus, em que Ele não tem nenhum interesse de mentir para você, de enganar você. E eu estou falando de Deus mesmo. Eu não estou falando das pessoas que se apresentam como seus representantes. Ou eu, ou um pastor, ou um padre, ou um bispo, ou sei lá quem. Eu estou falando assim de Deus mesmo, de você ter uma relação com Deus, né? Conversando com Ele, aprendendo dele, as coisas que Ele ensina para você na sua caminhada diária, né? Nas suas orações, na sua leitura da Bíblia. As coisas acontecem e o Espírito Santo vai falando na sua mente, no seu coração. É disso que eu estou falando. Conforme você vai conhecendo mais a Deus, você vai vendo que Ele é realmente totalmente confiável. E se Ele falasse para mim, eu falei isso já num vídeo, né? Se Deus tivesse falado para mim que foi Jonas que engoliu o grande peixe, né? Mesmo que eu, com a minha mente, não consiga entender como isso seria possível, eu escolho acreditar. Porque eu sei que se Deus disse que foi assim, é porque foi. Tá? Mesmo que eu não entenda direito como foi. Pô, olha, gente, é fácil a gente acreditar no morto ressuscitando, né? Não é, né? E a gente não estava lá, mas a gente sabe pela fé, com toda certeza que a nossa alma pode ter, que Jesus ressuscitou um monte de morto, né? Foram pessoas que ressuscitaram e mais tarde morreram também. E a gente sabe também, com essa mesma certeza, que Jesus ressuscitou e foi uma qualidade de ressurreição diferente. Né? É por isso que ele é o primogênito dentre os mortos. Né? Apesar de várias outras pessoas terem ressuscitado antes dele, mas todo mundo ressuscitou com o mesmo corpo, assim, com a mesma qualidade mortal. E Jesus não. Jesus ressuscitou com uma outra qualidade. Né? É o corpo espiritual, que foi o primeiro. Né? E a gente vai ter esse também. E uma coisa que a gente precisa lembrar também é que essas coisas todas que a ciência fala, né, sobre a criação do mundo,
a origem das espécies, a origem do ser humano, essa coisa toda, são teorias, né? E às vezes surge uma teoria melhor do que a outra, a anterior, assim, considerada pela academia como melhor que a outra, a anterior é abandonada e tal, mas são teorias, nenhuma foi comprovada perfeitamente, né? Então, entre uma teoria e o que Deus fala, revelou aqui na Bíblia, eu prefiro acreditar na Bíblia, porque Deus não tem interesse em enganar a gente. Pelo contrário, Ele tem interesse em dar direção, em dar descanso, né? Então, tem discrepância? Tem. A gente algum dia vai saber? Certamente, né? Se não for aqui nessa terra, que provavelmente não vai ser quando Jesus voltar, quando Ele restaurar todas as coisas, né? Quando Ele der pra gente, em toda a plenitude, a mente de Cristo, né? Aí sim a gente vai saber todas as coisas. Não sei se vai ser assim, ó, no estalo, né? Ou se vai ser um processo de caminhada com Ele, aprendendo cada vez mais. Eu gosto de imaginar que seria um processo, né? Imaginar que seria uma coisa meio parecida com o que foi com Adão, quando ele estava lá no Éden, né? Vocês lembram que na viração do dia Deus ia lá no jardim para conversar com o homem? Era Jesus que ia. Quem é a forma corpórea de Deus? É Jesus, né? É a manifestação visível de Deus. E Jesus ia, na viração do dia, falar com Adão. E aí eu fico imaginando, falar o quê? Né? Ele ia ensinar para Jesus, para Adão, né? Jesus ia ensinar para Adão, e Adão aproveitava a presença de Jesus. Eu fico imaginando como vai ser no céu, né? A gente aproveitando a presença de Jesus, e inclusive aproveitando a presença de Jesus nos irmãos, né? É legal demais a gente pensar nisso, e que vai ser como se fosse uma caminhada. Tem um livro do C.S. Lewis que eu gosto muito, que é O Grande Abismo. Eu não sei se vocês já leram, né? E ele imagina que a vida após a morte é uma caminhada em direção às montanhas, que atrás das montanhas está o sol nascendo, né? E as pessoas precisavam ir caminhando, subindo a montanha, indo na direção do sol nascendo. Eu acho isso uma alegoria maravilhosa, porque Apocalipse fala que na Nova Jerusalém, no céu, né, não vai ter sol, porque Deus é o seu sol, é a sua luz, né? Então a gente vai ter que caminhar em direção à luz. E eu fico imaginando que é isso, mais ou menos isso mesmo, uma caminhada de autoconhecimento, de conhecimento de todas as coisas, de tudo que a gente gostaria de saber, sendo iluminado por Deus, né? Iluminado por Jesus. Lembra que Jesus falou: eu sou a luz do mundo? E é mesmo, né? Então, essa segunda pergunta da Camille, deixa eu rever para ver se eu respondi, né? Essa questão, né, dos fósseis e tal. Eles podem, de fato, ter... eu estava até pesquisando antes dessa aula, né? A ciência fala que os primeiros hominídeos, né? Não fala nem um homem pleno, um homem completo, como a Bíblia fala que Adão era, né? Fala em hominídeos. Que os primeiros hominídeos surgiram em 1.600.000 anos, né? Então, pode ser que tenha, pela nossa contagem de tempo, realmente 1.600.000 anos. Mas essa nossa contagem pode ser diferente da contagem da Bíblia, né? Então, a gente pode tranquilamente conviver com essas duas hipóteses, né?